tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de geografia. O tema hoje é o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Então, assim, pega o material de vocês, pega um lápis, a caneta, o livro de vocês, coloquem aí para vocês irem fazendo suas anotações, certo? Tudinho direitinho. E aí, a página do livro, certo? É a página 25, né? E aí vocês têm aí no capítulo 2 o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Como vocês estão vendo aí, né, o slide, ele mostra, né, o título da aula, certo? Então, vamos lá. E aí, o que é trabalho? Trabalho é qualquer atividade física ou mental que o ser humano realiza para produzir algo que atenda às suas necessidades. Então, e a natureza? É equivalente ao que existe no mundo ou universo e que não vem do homem. E a construção? É o ato de fazer, realizar casas, edifícios, pontes, máquinas e ferramentas. E o território? Território, né, há vários sentidos, mas todos compartilham de ideia de apropriação de uma parcela geográfica por um indivíduo ou uma coletividade construindo o seu lugar. Então, todos eles, né, resumem a explicação do título, o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Então, essa transformação é feita na natureza, né, com construções, né, em alguns territórios. Então, no decorrer, né, com o passar do tempo, o homem foi evoluindo, transformando e usando, né, a sua força de trabalho. Mas como tudo começou? Como modificamos o ambiente que vivemos? Então, essa é uma... Ficamos assim, pensativos, né? Como é que aconteceu tudo isso? Então, a geografia nos auxilia a refletir sobre as relações entre os seres humanos, a natureza e o espaço. Observem os próximos slides, né? Como tudo aconteceu. Nós vamos passar, né, por algumas fases aí da história. É desde aquelas épocas mais remotas, o ser humano vem acumulando conhecimentos, desenvolvendo e aprimorando continuamente suas técnicas e ferramentas de trabalho, que permitiam ao ser humano explorar e transformar a natureza, alterando-a de maneira cada vez mais intensa. Então, com o decorrer, né, do tempo, o homem vai se modernizando, acumulando muito conhecimento, desenvolvendo, se aprimorando técnicas, utilizando várias ferramentas, né? E aí ele permite fazer toda essa exploração e essa transformação da natureza. E aí nós temos aqui algumas técnicas, né, do início da apropriação da natureza. Então, vocês vão lembrar um pouquinho lá da história, né? Os primeiros ancestrais da espécie humana surgiram há cerca de 2 milhões de anos na África e se espalharam pelos continentes. Desenvolveram as primeiras técnicas, como a fabricação de artefatos pontiagudos, de ossos de animais e pedras, para caçar e cortar galhos e raízes das plantas, e ergueram as primeiras construções, pequenas cabanas feitas com ossos e peles de animais, galhos de árvores e pedras. Então, né, as primeiras técnicas, o ser humano, né, ele tinha uma capacidade muito boa de utilizar tudo que ele tinha. Então, pedras, ossos de animais, né, eles conseguiam erguer as primeiras construções. Então, eles tinham a capacidade bastante limitada de intervir a natureza e provocava alterações pouco significativas no espaço que vivia. Ele vinha fazendo suas alterações, mas sempre pensando, né, em não destruir, né, toda aquela natureza. Então, há cerca de 200 mil anos, o ser humano dominou a técnica de produzir fogo. Nessa época, o ser humano também dominava outras técnicas. Produzia suas roupas com pele de animais, fabricava lanças, flechas e entre outros instrumentos de caça. Esses avanços nas técnicas utilizadas ampliaram a interferência humana na natureza. Então, vocês percebem, né, que o homem ele foi evoluindo aí, ele começa, né, a desenvolver, né, a dominar outras técnicas, por exemplo, a questão do produzir o fogo, né, de fabricar suas próprias roupas, né, técnicas de produzir as roupas, então utilizando sempre, né, da natureza, a pele dos animais. E aí, há cerca de 11 mil anos, o ser humano desenvolveu as primeiras técnicas de produção agrícola e de criação de animais. O desenvolvimento dessas atividades estimulou o surgimento de muitas ferramentas de trabalho,
como arados, foices, enxadas e outros. Então, vocês observam aí, nessa imagem, né, as técnicas, né, que o ser humano ele começa a desenvolver. Então, observe ele está cortando, né, está arando, ele está colhendo. Então, algumas técnicas agrícolas, então, algumas ferramentas que eles mesmos produziam, né, estimularam, né, essa produção agrícola. Com essas técnicas, o ser humano passou a provocar uma interferência maior sobre a natureza, modificando de maneira mais intensa o espaço em que vivia. Começou a produzir seus alimentos, criar tecidos, não se deslocando atrás de alimentos de um lugar para outro. Passou a fixar em pequenos povoados e mais tarde nas primeiras cidades. Então, vocês observam aí, né, essa imagem que fala sobre essa questão dessa interferência, o homem começa a produzir, então ele começa a fixar em um local, um determinado local. O ser humano alcançou um desenvolvimento técnico tão expressivo e abrangente, com um domínio de várias técnicas, o ser humano ergueu grandes cidades. Então, vocês observaram que, né, ao longo do tempo, o ser humano ele foi desenvolvendo várias técnicas, né, se aprimorando. E aí, observem toda essa evolução, né? Todo esse aprendizado, o homem consegue erguer, né, cidades. Então, a modernização, né, o avanço, o homem ele consegue, né, desenvolver técnicas muito expressivas, né, de erguer cidades, construir cidades. Construiu indústrias, desenvolveu os mais avançados meios de transporte e de comunicação, substituiu extensas áreas de floresta por lavouras e pastagem, explorou as mais diversas fontes de energia como carvão e petróleo. O domínio dessas técnicas deu ao ser humano a possibilidade de intervir de maneira muito mais intensa na natureza, transformando profundamente o espaço em que vive. Então, observem, né, que o homem foi evoluindo, ele desenvolveu várias e várias técnicas, né, e ele foi também, né, mexendo muito com a natureza. Ele foi transformando muito o espaço, né, em que ele vive. E aí eu tenho aqui, né, um resuminho: paisagem, trabalho humano, trabalho na natureza. Então, nós vamos elementos naturais, elementos humanizados, elementos invisíveis e conjuntos de elementos. Então, elementos naturais são rios, montanhas, vegetação, os mares, entre outros, como vocês já sabem. Humanizados são aqueles que são construídos pelo homem, estradas, casas e construções em gerais. Invisíveis, né, são os barulhos, odores, sentimentos das pessoas. O conjunto dos elementos naturais, culturais e invisíveis formam o que chamamos de paisagem. Então, juntos formam um espaço geográfico. Então, aqui, paisagem, né? Nós temos paisagem, nós temos o trabalho humano, trabalho da natureza, certo? No trabalho humano, nós temos elementos humanizados, elementos culturais e os elementos invisíveis. Então, tudo que é, né, nós temos a natureza, o que o homem transforma, que são os humanizados, e os invisíveis, que são os barulhos, os odores, e aí o trabalho da natureza são os elementos naturais. Todos juntos formam, né, o que nós chamamos de espaço geográfico. Essa união de elementos naturais, elementos humanizados, elementos invisíveis, né? Então, tudo, né, é um conjunto que forma um espaço geográfico. Então, aqui é um exemplo de elementos naturais, né? Os elementos naturais, observem aí, primeira imagem, né, uma vegetação, segunda imagem aí, vocês observam que aí tem a questão de um rio, um manguezal, certo? A primeira imagem é uma caatinga, a segunda imagem é um manguezal, e aí a terceira imagem, humanizados, culturais ou artificiais. Aquilo que o homem modifica, aquilo que o homem transforma, né? Então, vocês observem prédios, igrejas, né? Tudo o que foi transformado pelo homem. O trabalho e as atividades e suas relações. Em geral, as pessoas trabalham com o objetivo de obter a remuneração que possa custear suas necessidades básicas, como alimentação adequada e nutritiva, descanso, vestuário, lazer, saúde, educação, transporte, moradia, entre outros. Então, o trabalho,
né? Todo mundo que trabalha quer ter, né? Quer obter sua remuneração. A remuneração é o quê? O seu dinheiro para você ter suas coisas básicas, alimentação, né? Seu vestimento, uma qualidade na saúde, educação, transporte, moradia. E aí nós temos a imagem 1, né? Uma mulher, né? Aí trabalhando. A imagem 2, vocês observam que aí é uma plantação, né? Uma colheitadeira, né? Colhendo grãos, né? No Brasil. Então a gente observa, né? Que precisa de uma pessoa para estar ali manuseando a máquina, com toda essa evolução, né? Então diversos tipos de trabalho. O trabalho se caracteriza, entre outros elementos, pela diversidade de tipos de atividades e de profissionais em uma mesma sociedade. Chamamos de divisão dos trabalhadores em diferentes funções da divisão social do trabalho, isto é, a relação entre proprietário, patrão, dono e seus empregados que executam um trabalho em troca de um salário. Então, aí nós temos mais duas imagens, né? Essa primeira imagem aí da vegetação, vocês observam que é um avião, né? Um avião, ele pode estar pulverizando, né? Na verdade, aí ele está pulverizando, colocando insumos na colheita, pesticidas na colheita, certo? E a segunda imagem é uma indústria, né? Alguns homens manuseando aí, visualizando o que está acontecendo com a máquina. Então, existe uma grande divisão de funções, uma grande divisão social do trabalho entre o proprietário, o dono, o patrão e os empregados. Né? Todo empregado, ele trabalha, né, em troca de quê? De um salário. Há também a divisão territorial do trabalho. No Brasil, por exemplo, em algumas regiões predomina a agricultura, aí tem a imagem 1, né? Manga, pé de manga e mangueira, e a imagem 2, né? Aí a uva, né? Duas imagens belíssimas. Nós sabemos que nosso Brasil, né, tem uma grande produção, né, agrícola. O trabalho está contido em todos os produtos que utilizamos e consumimos em nosso dia a dia. Então, vocês observem aí, né, tudo que nós consumimos existe toda uma questão do trabalho. Se você consome, né, nós consumimos produtos agrícolas, então tem toda uma questão das pessoas que plantam, que vão fazer a colheita. Então, nós consumimos eletrônicos. Então, tem por trás dos eletrônicos, tem uma variada população, né, que trabalha também na produção de eletrônicos. E aí vocês observam as outras imagens, né, aí a questão dos produtos de beleza, né, aí produtos de higiene, de limpeza de casa, aí você tem chás, tem doce, celular, salada, bolo. Então, cada tipo, né, cada produtinho desse produzido, existe, né, um monte de gente que passou vários momentos do dia, várias horas do dia, trabalhando, fabricando todo esse produto para a gente consumir. Né? Então, observem que todos os produtos que utilizamos no nosso dia a dia, existe um grande número de pessoas que trabalham na fabricação, certo, deles. E aí, né, nós ficamos por aqui, né? Fiquem em casa, fiquem com Deus, né? Se cuidem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Para quem é meu aluno, um abraço. Para quem agora é meu aluno virtual, um abraço também. Né? Estou com saudade de vocês. E o desafio de hoje é: vocês vão responder a página 31 do livro de vocês, anotem aí. Vocês vão responder a página 31. Assim que vocês responderem essa atividade, vocês vão estar encaminhando para o professor de vocês, certo? Então, encaminhem para o professor de vocês, né? Pelo WhatsApp, no grupo do colégio, entendeu? Encaminhem a resposta, tudo certinho, bonitinho.